Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 13 de outubro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Valdo Franco. É intitulada Êxito. O êxito na terra é miragem enganosa que persegues com insensatez. Semelhante à ave de névoa, dilui-se ante a face clara da alva ensolarada. Escutas tantas vozes a exaltarem os favores da glória e as fortunas do êxito, que te não passam pela tela mental outros ideais senão aqueles dos triunfos dourados da fantasia endinheirada dos homens. Embora milites nesta ou naquela escola de fé, lâmpada acesa na imensa noite moral da atualidade, tu te rotulastes com a denominação religiosa que melhor te apraz. Todavia, desmedes ambições agasalhando sonhos utópicos que, malgrado os esforços empenhados, não poucas vezes se transformam em pesadelos cruéis. As horas tens-nas divididas entre as especulações da projeção social, quando não para ti próprio, para aqueles amados por natural processo de transferência, e caminhas aos sobressaltos entre angústias e inquietações. O carro aurifugente do êxito roda invariavelmente sobre desaires sem conto ou é constituído não raro com o material de muitas dores injustificáveis. Detém a imaginação. As paisagens espirituais do teu domicílio devem chamar-te a atenção e o zelo. Os sofrimentos que te chegam de outros ninhos domésticos, onde a felicidade aparente antes triunfava, são sinais de advertência que não podes ignorar. Em rebeldia, conjecturas que estás sitiado por 1000 desgostos. Há, no entanto, 1000 outras concessões que te chegam e que são escassas noutros lugares. Exercita gratidão aos céus e proclama tua comunhão com o alto, mantendo a atitude serena e bendizendo os favores que te chegam. Abaixo da posição em que te encontras, muitos rastejam famélicos vencidos. Desabrochando sorrisos, muitos lábios estão com os maxilares em trismos de angústia, obrigados, porém, à aparência jubilosa no trono de festa em que reinam. Cônjuge, filhos e amigos, saúde, conversação e paz são tesouros que valorizarás quando perdê-los. Rei solar, Jesus não desdenhou as experiências da dor no caminho dos homens. Compreendendo o sábio que a escalada do êxito terreno é ingrata, preferiu aparecer na condição de mensageiro do amor, em vez de se apresentar como conquistador glorioso em solo esplêndido para lecionar com segurança a ascensão integral. Todavia, é o arquiteto da terra. O êxito que persegues não o lograrás para o teu próprio bem, pois assim quiseste, antes do mergulho na tecelagem da carne, por identificares no íntimo que esse mesmo triunfo, cuja conquista hoje te atormenta, fora a causa do teu fracasso anterior, a cujas mágoas ainda te acrisolas. Bendize, portanto, ceareiro da luz, a tua cota de dor no oceano de tantas dores e renova-te para o êxito real e intransferível, a vitória sobre as tuas próprias paixões. Uma boa noite de estudos a todos. Saudamos os nossos queridos amigos, companheiros, na nossa casa do coração, Abel Sebastião de Almeida. Gravando a mensagem nesta manhã chuvosa de segunda-feira, 9 de outubro, a gente lembra do aniversário do Auto de Fé em Barcelona. Como nos fez bem
aquela queima dos nossos livros, aquele livro que nos fala ao coração. Depois deste, o livro dos Espíritos, nos conscientizar, aquele outro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que agrediu a Igreja Católica com a empáfia daquele mestre leonês, dando o título de Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, graças à nossa tão amada doutrina espírita, e assim nós começamos este papo informal. Não é bem um papo, né? Eu vou falar e vocês vão ouvir. Este estudo informal, despretensioso, trazendo para nós reflexões que o nosso querido codificador convida-nos para que a gente possa... O papel caiu aqui e eu estou me digladiando com ele, mas tudo bem, já está aqui. Então, nós vamos tratar do capítulo 9 da parte 2ª, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Intervenção é uma palavra que vem do latim onis abono, que significa fiança, garantia. No debate é o ato de emitir opinião, de contribuir com ideias. Sinônimos: interferência, intromissão, ingerência, intermédio, interposição, mediação. O que significa dizer que a intervenção nem sempre ela é negativa. Ela pode ser uma mediação, ela pode ser a emissão de uma opinião, mas ela pode ser também por conta de uma ingerência. A gente ouve muito falar intervenção do poder público naquela situação. Intervenção do plano espiritual para sanear o problema X, Y ou Z. Intervenção dos governos federal, estadual, municipal para salvar os companheiros da enchente, do acidente. Intervenção médica, intervenção educacional. E vamos estudar o subitem influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. A influência é a ação de um agente físico sobre alguém, provocando modificações. Nós estamos fazendo o estudo de O Livro dos Espíritos, a obra primeira, basilar da codificação, numa casa espírita séria, numa casa espírita que tem como um dos seus pilares a divulgação doutrinária. Então, a gente fica muito à vontade para expor o pensamento do codificador. A gente não está engessado aqui, a gente está com liberdade para aprofundar as questões. Eu só aceito convite para falar em casas em que a gente pode abrir o verbo. E o SEAS é minha casa, então eu sei onde eu posso ir. Eu me sinto tão à vontade nessa tribuna quanto na tribuna celdiana. São as duas tribunas do meu coração que eu mais piso, tanto presencial quanto online, e eu fico muito solto, à vontade, porque eu não vou falar das ideias do José, eu vou falar das ideias da codificação. Dito isto, nós somos espíritos imortais. Nós pensamos, nós temos inteligência, nós atraímos, nós estamos regidos sobre leis de sintonia, de afinidade. Nós pensamos, nós repelimos, nós aderimos, nós deletamos.
E com isso nós fazemos um processo de interação espiritual. Surgem interferências saudáveis e muitas vezes interferências negativas, geradoras de desgostos, processos obsessivos. Emmanuel nos fala no livro Seara dos Médiuns, na página intitulada Obsessores, abre aspas, obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados pelas nossas mãos, fecha aspas. São nossas obras, espinheiros plantados com as nossas mãos. Recentemente, já que a casa faz estudo sistematizado, nós estudamos, eu acompanho a grade de estudos da casa, e nós estudamos a influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos lá na 459, uma questão muito utilizada no movimento espírita, influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Questão 459. Kardec perguntou: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? Responderam-nos eles: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles quem vos dirigem. E aí mora o perigo. Muitas vezes são eles quem vos dirigem. Quem são os espíritos que vão me dirigir? Aqueles que eu escolher, aqueles que eu oferecer a senha. A senha, ela intitula-se concordância. Eu concordo que você me influencie. Na questão 525, que é a primeira deste bloco de questões, Allan Kardec perguntou: os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, visto que te aconselham. Subpergunta A: exercem essa influência de outra maneira que não seja através dos pensamentos que sugerem? Isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca fogem às leis da natureza. Mais adiante, numa brilhante nota que o codificador escreveu, ainda na 525A, abre aspas, eis porque a intervenção deles nos parece oculta e o que se faz com o concurso deles nos parece muito natural, fecha aspas. Intervenção. Ato ou efeito de interferir. Interferência. Vai ser uma interferência? Uma intromissão? Nós estamos num processo de ingerência? Vai ser uma mediação? Que influência é essa? Nós já estudamos o Livro dos Espíritos mais de uma vez. Sabemos que nós temos um arcabouço de ideias morais, religiosas, temos inúmeros atavismos e construímos alguma coisa até aqui, desde que nós saímos lá do princípio inteligente. Estou dando um spoiler do outro estudo que eu vou fazer para novembro. Então, essa interferência, ela vai depender do nosso grau evolutivo, da nossa percepção, dos nossos gostos, das nossas afinidades, das nossas simpatias, do material que nós fornecemos para que esses espíritos possam se aproximar, interagir conosco
influenciar e ser influenciados, porque nós também somos formadores de opinião, e desta relação poderá nascer algo saudável, frutífero, agradável para mim, para o meio onde eu estou inserido, ou um processo desagradável chamado obsessão. Tudo vai depender do meu estado mental, moral, das situações que eu forneço, de tudo que gira em torno do meu pensamento. O patrono querido da casa onde eu trabalho, Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser e do Destino, nos capítulos 23 e 24, que eu sugiro uma visita a eles, ele nos fala no 23 sobre o pensamento, no 24 a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. No primeiro ele nos diz o que é o pensamento e os seus desdobramentos. No segundo ele nos ensina o processo educativo. E ele começa o capítulo 24 dizendo assim: o pensamento é criador. Sim, o pensamento é criador. É emissor. Tem um destinatário. E o destinatário nos dá um retorno. Por isso, Paulo, o apóstolo, nos disse que uma nuvem de testemunhas nos observa. Ou seja, ele estava falando ali de interação entre o mundo visível e o invisível. Olha o que Emmanuel disse: obsessores visíveis ou invisíveis, porque o obsessor às vezes é encarnado. Muitas vezes nós somos o obsessor do outro, mas a gente quer o nome na mesa mediúnica porque eu sou muito atormentado. Os espíritos não me deixam, eu sou médium, eu quero fazer a caridade, eu sou trabalhador espírita, mas eu sou muito perseguido. Bota meu nome na mesa mediúnica. Aí o espírito vem dando gargalhadas e dizendo assim: ele ou ela é meu facilitador. A gente esquece que nós temos causas anteriores das aflições. A gente não pode esquecer que a gente tem pendências a serem solucionadas. Nós não podemos esquecer que nós temos situações que ainda não resolvemos. Nós temos que reconhecer que nós temos muito lixo debaixo do tapete. O fato de nós estarmos na casa espírita, de termos o título de médium, não significa dizer que nós estamos abonados de responsabilidades. Não é um título de elevação espiritual. Muito pelo contrário, é um título dado a espíritos fracassados para que nós possamos nos reerguer perante a lei, falando e vivenciando o Evangelho de Jesus para as criaturas. Esse mesmo Evangelho que há 159 anos atrás, 9/10/1864, troquei aí as bolas, a matemática ficou meio confusa, foi incinerado no bendito Alto de Fé, em Barcelona. Procurem lá em Obras Póstumas, que existe um trabalho ali muito bem feito. Amélie Boudet, a nossa doce Gabi, junto com Leon Denis e outros amigos de Kardec, pegou aqueles recortes, aqueles ensaios, que seria uma futura obra da codificação, mas Kardec cumpriu a sua tarefa em 1869, mas Amélie resolveu nos presentear com obras póstumas. E ali nós temos a história da formação
da edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem ele, esses conhecimentos todos aqui ficarão muito frios e sem sentido. Prosseguindo, na 526, Kardec pergunta: tendo uma ação sobre a matéria, os espíritos podem provocar certos efeitos, visando com que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe numa escada, a escada se quebra e o homem morre. Foram os espíritos que fizeram a escada quebrar-se para que esse destino desse homem se cumprisse? Responderam os espíritos: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar. Jesus, o maior por excelência, nos disse: não vim destruir a lei. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vamos colocar tudo na conta dos espíritos. Vamos parar com isso. O espírita adora fazer isso. Médio perturbado, então, mais perturbado, né? Que todos têm uma pontinha de perturbação. Adora fazer isso. O cidadão subiu na escada. Será que foi medido antes o peso do homem ou da mulher e a escada? As condições desta escada, ela estava com viabilidade de uso, porque ela tem uma carga que ela suporta. Será que aquele peso era compatível? Tudo isso precisa ser avaliado. Seguem os espíritos. No exemplo que citas, a escada se partiu porque estava podre ou não era bastante forte para suportar o peso. No entanto, se estivesse no destino de tal homem perecer daquela maneira, seria inspirado a ideia de subir naquela escada, que deveria quebrar-se sob seu peso. E sua morte aconteceria por um efeito natural, sem que fosse preciso um milagre para isso. Se estava no cabimento da lei aquela criatura desencarnar daquela forma, aconteceria. Mas ela pode ter sido uma descuidada, pode ter sido um suicídio inconsciente, uma imperícia, pode ter sido até um processo obsessivo, que a pessoa não teve condições de avaliar. Mas na grande maioria é a nossa imperícia, a pressa, o corre-corre do dia a dia. Às vezes não montou a escada da maneira certa, não avaliou o peso, não viu que a escada estava colocada próximo a um buraco ou a um terreno acidentado. Uma série de fatores que precisam ser observados quando eu vou utilizar um objeto em que eu vou me expor para a prestação de um serviço necessário. Temos que parar de achar que os espíritos vão resolver tudo e examinar a escada antes ou qualquer outro utensílio. Eu preciso, dentro das normas de segurança, saber utilizar os aparelhos que estão à minha disposição para que eu preste atividades ou da minha profissão ou atividades correlatas, como subir na escada para pegar algo num duplex, para pintar uma casa, para trocar uma lâmpada. Eu preciso ter os cuidados necessários em relação a mim ou ao meu prestador de serviço. Isso aí não é trabalho do guia, isso aí é trabalho meu. Eu tenho que saber fazer isso da mesma forma que eu tenho que saber higienizar bem os alimentos, cuidar da minha higiene corporal, evitar infecções, tomar vacinas, me hidratar. Isso aí não tem que espírito mandar eu fazer.
são situações corriqueiras que eu aprendo com o papai, com a mamãe, com a vovó, passa de geração em geração, aprendi na escola com a tia a lavar as mãos antes de comer, enfim. Da mesma forma, na 527, o raio que cai sobre a árvore. Meu Deus, foi um espírito que mandou aquele homem. Se você sabe que no momento de ventania, no momento de raios e trovões, você não deve se abrigar debaixo de uma árvore, por que foi para lá? Falta de conhecimento? Medo? Ansiedade? Distração? Desgosto da vida? Por isso as modalidades são diferentes. Talvez a criatura tivesse direcionada para ali, porque a hora era aquela, diante daquele acidente fatal, para a quitação de algo em relação ao passado perante a lei, porque nós não deixamos pendências com a lei. Todas elas, em algum lugar do futuro, deverão ser devidamente quitadas. E quando não tem que acontecer, quando não está no cabimento da lei, a gente perde o voo, porque o trânsito estava congestionado, aquele ônibus que a gente faz sinal, ele não para, aquele aplicativo ou aquele transporte urbano deixa de nos atender. A gente tem, às vezes, uma dor de barriga e não sai naquele devido momento, e tem um tiroteio lá fora, ou desabou o prédio do banco, do supermercado onde nós iríamos. Não aconteceu, não é privilégio. Não estava no cabimento daquele espírito passar por aquela prova. Ele era espírita, católico, um grande missionário, um meliante. Não interessa, é um espírito que tem que fazer a sua programação. É que nem a bala perdida. Não tem bala perdida. Ela tem um destinatário. O espírito normalmente está no lugar certo, na hora certa, do momento da sua quitação com a lei. Ah, foi o espírito que mandou ele passar ali na Marechal Rondon porque vai ter um tiroteio? Não necessariamente. O seu próprio instinto, a sua própria necessidade de quitação com a lei o leva a passar por ali, ou faz parte do seu itinerário diário, casa, trabalho, trabalho, casa, levar o filho para a escola, voltar, ir ao supermercado. Essa vida nossa do dia a dia. Eu conheço um caso de uma senhora, amiga da família de minha mãe, quando jovem. A família passou o Natal com ela. Ela morava sozinha, viúva, e no dia 26 de dezembro, a filha disse a ela: mamãe, aguarda que eu venho guardar a louça. Ela tirou toda aquela louça para homenagear filhos, netos, etc. Estava tudo lavado, seco, as filhas, as noras não deixaram que ela fizesse nada. Ela pegou uma escada, montou a escada e foi subindo para arrumar essa louça fina no armário da cozinha. Estava com um vestido bem soltinho, bem verão, bem roupa de casa. Eis que, de repente, uma das louças cai de suas mãos. O caco de vidro pulou e furou-lhe a virilha. Ela cai da escada e quando a filha chega, que havia ido no comércio próximo, e disse: mamãe, eu já volto para guardar, a encontra desmaiada, ensanguentada. Dá entrada com ela no pronto-socorro e o corpo já havia ido a óbito, porque o caco de vidro penetrou
numa das veias mais importantes, segundo os médicos de plantão, e houve um rápido esvaziamento de sangue. Por que será que ela passou por aquilo? Ela precisava guardar aquela louça? Não. Mas uma dona de casa, ligada às suas atividades, se sentindo ainda produtiva, apesar de uns 70 e alguns anos, da mesma forma que ela subiu e desceu toda a louça, sem esperar os filhos chegar, contra a vontade deles, ela resolveu guardar, enquanto a filha disse: mamãe, espera, que eu vou ali e já volto. Todos já tinham ido embora e essa filha iria mais tarde. E aconteceu. Por quê? Porque houve uma necessidade. Nós estudamos no livro dos Médiuns, na segunda parte, a partir do item 52, a influência dos espíritos sobre a matéria. E nós vamos ver, na 530, que nós oferecemos meios para os espíritos se aproximar de nós, espíritos bem ou mal intencionados. Voltemos a Leon Denis, O Porquê da Vida. Abre aspas. Artesã de seus próprios destinos. A alma humana, livre e responsável, escolhe o seu caminho. Fecha aspas. Artesã dos seus próprios destinos. A alma livre e responsável, livre-arbítrio, escolhe o seu caminho. O destino está escrito? Não, sou eu que escrevo. Escrevo, reescrevo, deleto, apago, modifico, faço, desfaço. Porque eu sou inteligente, eu sou um espírito imortal e tenho vários subsídios, como o pensamento, a inteligência, a vontade, os fluidos. Eu estou mergulhado no fluido cósmico universal, eu tenho magnetismo, eu dou, eu recebo, eu troco, eu guardo, eu jogo fora. Eu sou este ser online 24 horas. Mesmo depois que o meu corpo for para a sepultura ou para o campo de cremação, eu continuarei online 24 horas no ar. Então, nós temos que fazer uma análise dos fatos. Irreflexão, inabilidade, incoerência precisam ser levados em conta no cardápio das nossas atitudes. Dito isto, espíritos simpáticos às nossas ideias se ligarão a nós de acordo com o arcabouço que eu apresento. Quem sou eu? Espírito imortal. Sim. Eu me conheço profundamente? Não. Mas quero conhecer os outros. Quero definir ideias, pensamentos. Tenho solução para todo mundo. Espírita, então? Meu Deus do céu. Espírita sabe tudo. Pensa que sabe, né? Só porque conhece a vida além túmulo. Conhece não. Tem noções do que acontece. Isso aqueles que estudam. E muitas vezes querem se valer da sua mediunidade para ser pitonisas e hierofantes. Essa época já acabou, minha gente. Nós estamos na era da inteligência, do raciocínio lógico. Nós estamos na era do espírito, na era da ação. A mediunidade é para promover a alma humana, não mais para adivinhações. Já passou essa época. Eu não sou adivinho, eu sou médium, que vem do latim, meio de comunicação, medium, que Kardec adaptou
para médium. Em nenhum momento, em nenhuma definição sobre mediunidade, nos é dito que somos adivinho, que temos que fazer as profecias. Não, não, não e não. Aqueles que o fizerem é por conta da sua carga mediúnica e da sua tarefa. Estudamos anteriormente pressentimentos, sentimentos antecipados. Vimos na 522 que o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Mas também podemos ser intuídos por um espírito que nos queira mal. E vimos então, na 524, que os bons espíritos vão tentar sempre nos fazer viver o melhor possível. Porém, frequentemente, tapais os ouvidos aos bons avisos e vos tornais infelizes por vossa culpa. No final da nota da 524, abre aspas, que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que, em várias ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que o teriam poupado de muitos desgostos se os tivesse escutado. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, Kardec faz uma pergunta aos espíritos. A pergunta é: deve-se pôr fim à vida do próximo? Desculpe. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Deve-se pôr um fim às provas do próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? E quem nos responde é um espírito amigo que se intitula Bernardin. E não vamos ler tudo, mas o nosso querido Bernardin diz que nós devemos respeitar a lei, mas que nós não sabemos qual é esse termo. Mas que em nenhum momento nós devemos ser complicadores da prova do outro. Porque muitas vezes o espírita muito evangelizado, entre aspas, ele diz, mas isso é uma prova, a pessoa precisa passar, ela está resgatando momentos do passado. O outro, você não. Você não está resgatando nada, você de bem com a vida, entra no centro de nariz empinado e na primeira ventania você cai, chora, mas enquanto a pimenta está sendo injetada nos olhos alheios, você acha que é o cumprimento da lei. Na sua hora, será que é a lei? Será que Deus está vendo tudo isso? Pois é. É para pensar, não é mesmo? É muito bom que a gente pense. Então, quando eu dou um auxílio material ou espiritual ao outro, eu estou cumprindo com o dever da caridade. Eu não vou tirar a prova dessa criatura. Um exemplo muito comum aos nossos olhos é a prática da medicina. Para que CTI se muitos daqueles enfermos irão desencarnar? Agora, muitos são salvos também. Existe um empenho em dar dignidade à vida deste ser. Está indo contra a lei de Deus? Não, está no cabimento da lei. Está socorrendo, aliviando, diminuindo uma sobrecarga. Agora, se a lei achar que está no cabimento aquele espírito voltar, ele pode estar no melhor hospital do mundo, que ele vai fazer a sua passagem.
No entanto, não lhe são negados meios de aliviar a sua dor. A justiça terrena é dito na Constituição que todo cidadão tem direito à justiça. Aqueles que não podem pagar, o Estado concede o direito de defesa através do que nós chamamos de defensoria pública, justiça gratuita. Para que essa criatura tenha a dignidade no exercício da cidadania de poder se defender, se expor diante da figura de um meritíssimo juiz. Então nós vemos que na lei humana, na ciência, na justiça, na educação, na filosofia, Deus concede a esses espíritos que estão em ação meios de auxiliar os outros. Porque dentro da casa espírita eu tenho que fazer valer uma justiça injusta. Porque eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Mas quando eu estou lá na mesa mediúnica, eu digo para aquele espírito que odeia, meu irmão, tenta perdoar, você não é juiz. Essa criatura tem alguma coisa de bom. Mas na prática eu quero ser diferente. Diz-nos o Espírito Bernardin, capítulo 5, item 27, quem quiser consultar, Deus não se sente diminuído quando alivia a prova de um dos seus filhos. Porque tem a intercessão, tem o merecimento. Nós estamos numa luta. Nós estamos procurando crescer. E ao longo desta caminhada, nós estamos sendo avaliados diariamente. E o Espírito muitas vezes faz por merecer não precisar mais daquele estágio. Vamos às curas de Jesus da época dele, registradas em A Gênese, no capítulo 15. Por que aquelas criaturas se depararam com Jesus e naquele momento elas ficaram curadas? Jesus não precisava mostrar o poder dele para ninguém. Mas Jesus, cumprindo a lei que ele não veio destruir, ele injeta uma quantidade de fluido dentro da sua ascendência moral, que é a maior que nós conhecemos, e liberta aquele espírito que está no seu momento do crescimento espiritual. Voltamos a lembrar, Jesus não veio destruir a lei. Então, preciso é que nós tenhamos esse entendimento. Nós não temos o direito de aumentar a prova de quem quer que seja. Se não podemos ajudar, nos mantenhamos numa posição neutra. Se possível, façamos uma prece, para que alguém seja encaminhado para fazer esse trabalho. Tem um trecho aqui do Evangelho, capítulo 5, item 27, que o companheiro diz assim, abre aspas, sabeis se a providência não escolheu você, não como instrumento do suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas que sua justiça havia aberto? Portanto, quando um dos vossos irmãos for atingido, não deveis dizer, é a justiça divina. É preciso que siga seu curso, mas afirmar, vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para aliviar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos poderão ajudá-lo a atravessar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos a forma de fazer cessar esse sofrimento. Se não foi dado a mim
também como prova, ou talvez como expiação, ajudar a acabar com o mal e em seu lugar colocar a paz. Portanto, meus irmãos, ajudai-vos sempre em vossas provas respectivas e jamais vos considereis como instrumentos de tortura. Fecha aspas. A casa espírita e seus multiplicadores. Quantas curas a casa espírita realiza? A casa espírita como instrumento de promoção da cura espiritual. Ela está infringindo a lei? Um momento como esse de estudos de despertar de chamados espirituais visa a nossa emancipação espiritual. Não é isso que Deus quer? Deus não quer que sejamos felizes? Então, por que eu vou ser um instrumento de tortura? Lembremos-nos que muitas vezes a nossa prova é libertar o outro do seu sofrimento. Por que será? Se eu estudo reencarnação, imortalidade da alma e vidas sucessivas nesse mesmo livro dos Espíritos, por que será que ele está comigo com o título de filho, marido, irmão, amigo, vizinho ou até frequentador da casa espírita, onde eu estou exercendo uma simples função de colaborador? Será que não cabe a essa casa espírita e a mim, como médium, resolver essa situação junto com a equipe com a qual eu trabalho, porque ninguém sozinho faz nada? Então, o que nós estamos buscando? O que nós queremos? Qual é o nosso posicionamento, o nosso caráter diante das situações? Por isso, precisamos fazer nosso inventário moral, que está lá na 919 do Livro dos Espíritos. Os nossos irmãos evangélicos falam em livramento. Nós falamos em socorro espiritual. É a mesma coisa. A minha amiga outro dia chegou com uma crise de coluna ao seu ortopedista de confiança, que é protestante. E ele olhou para ela e disse: minha nega, tivesse um livramento, hein? Poderia ter sido pior. Porque ela levou um tombo dentro do banheiro, tomando banho, escorregou na espuma de sabonete, se preparando para ir para a reunião mediúnica na casa espírita. Ué, mas cadê os espíritos? Ela ia fazer a caridade, ela caiu no banheiro e ela enxerga pouco. Mas onde estavam esses espíritos? Pois é. Ela conseguiu se levantar, se enrolar, deitar, chamar o filho e foram para o ortopedista. O filho também é médico, cardiologista. Lá chegando, minha nega, tivesse um livramento. Poderia ter acontecido X, Y e Z. Aconteceu só X. Teve a proteção, mas estava no cabimento, como ela mesma disse, me enchi de espumas, eu não enxergo direito, eu tenho a minha coluna comprometida, eu estava sozinha em casa, eu tive meus descuidos. Por que eu caí? Então, olha a doutrina espírita mostrando para a gente. E ela vai, chega junto de um médico, profissional da saúde, que lhe adverte também sobre a bênção de Deus. Deu o remédio para o corpo e deu para o espírito. E naquela mesma semana ela estava na casa espírita trabalhando. Foi amparada, foi protegida, mas precisava acontecer, ou por descuido, ou porque os ossos já estão demonstrando uma situação de desgaste, realmente estão, ela faz tratamento, ela é atenta, mas teve um pormenor aí que levou a acontecer.
teve a proteção, teve o livramento, mas não deixou de passar. A gente não pode ser ingrato aos espíritos. Na última questão, a 535, Kardec pergunta: quando nos acontece alguma coisa venturosa, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei, sobretudo, a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram seus agentes. Subpergunta A: o que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos. Subpergunta B: todavia há pessoas que não pedem nem agradecem e para as quais tudo dá certo. Sim, mas é preciso ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, pois quanto mais tiverem recebido, mais terão que devolver. O nosso grande apóstolo do cristianismo, Francisco de Assis, disse: é dando que se recebe. No livro Fonte Viva, assinado por Emmanuel, tem uma página: possuímos o que damos. Olha a lei de retorno aí. É a 117 ou a 118. Possuímos o que damos. Vamos parar para pensar quem é que está interferindo na minha vida. Que tipo de espíritos são esses? Por que eles estão interferindo? Allan Kardec, Leon Denis, Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles também interferem através da sua obra. Porque muitas vezes eu dou mais ouvido àquela voz enganadora, falsa, aquela fake espiritual? Por que eu vou por um caminho e não pelo outro? Vamos encerrar a nossa reflexão pensando: o que eu quero, o que eu busco, quem eu sou. Vamos encerrar pensando na casa espírita e a doutrina espírita como instrumentos de promoção da cura dos nossos espíritos imortais. Vamos pensar na lei, nas suas multiplicações e no meu comportamento perante esta lei. Eu já sei que eu sou espírito imortal. Isso apenas não basta. Quem sou eu diante de tudo isso? E quem é que vai interferir em mim? A lei de Deus está gravada na consciência de cada um, 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus que está gravada na minha consciência, está gravada na consciência de Bezerra de Menezes, de Abel Sebastião de Almeida, de Dr. Hermann, de Kardec, Leon Denis, Francisco de Assis, de Buda. Por que eles são diferentes de mim? Porque eles são mais maduros do ponto de vista espiritual. Porque eles já aderiram a uma proposta diferenciada. Porque eles já se consorciaram com o bem. Porque eles já disseram sim a este convite. O fato de eu ir à casa espírita 2, 3, 4, 5 vezes na semana, encher a minha boca, que eu tenho 20, 30, 50 anos de espiritismo, que eu fui uma criança evangelizada, não vai servir de abono. Se não tiver obras, não servirá. Voltemos ao Evangelho para encerrar. Muito será pedido a quem muito foi dado. Salve o nosso Evangelho, né? Bendita a hora que ele foi queimado em praça pública. Não tinha mais a Santa Inquisição, que de santa ela nunca teve. Não queimaram o nosso Hipólito Leon Denisard de Rivaio, o nosso lindo Kardec. Queimaram a obra. O proibido sempre foi um xodó para nós. Nós caímos em cima dele
para saber quem é esse evangelho, hein? O que ele traz de bom? Pois é. O Livro dos Espíritos já nos posicionou, já nos disse quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O Evangelho está nos oferecendo as ferramentas. Sejamos bons marceneiros em favor da nossa obra. Jesus nos abençoe. Obrigado pelo convite. Que irmão Abel nos envolva, nos fortaleça. Que esses grandes espíritos, essas comitivas do bem, possam falar mais alto em nossos corações, no chamado para essa virada, porque é através das nossas escolhas que nós vamos determinar quem serão os nossos parceiros espirituais. Somos livres para escolher, escolhas têm consequências. E a cada um, segundo suas obras, como está na lei. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, um final de semana de paz para os nossos ceaseanos, para todos nós, e sigamos em frente, porque ainda tem muito trabalho para nós realizarmos. Lembremos que a Casa Espírita, como instrumento de promoção da cura, é também a promotora de muitas atividades para a gente devastar o nosso orgulho, para a gente se sentir igual ao outro, porque na realidade somos todos iguais perante a lei, questão 803 do Livro dos Espíritos.